Mateus 13, versículo 45 diz assim: a parábola da pérola. Acharam? Mateus 13, 45. O reino dos céus é também semelhante a um, quer dizer, a um homem, a uma pessoa, a um ser. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas, o quê? Pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende. O que vem depois do vende? Qual palavra? Vende tudo o que possui e faz o quê? E compra essa pérola. Olha para mim só um pouquinho, por favor. O reino dos céus é semelhante a um ser, um homem, uma mulher, um homem. O reino dos céus é semelhante a um que negocia pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, esse negociante de pérola, diz a Bíblia, queria que você falasse, vai e vende o quê? Tudo. Queria que você falasse só uma vez, me perdoa, estou pedindo perdão, mas queria que você falasse, vai e o quê? Vende o quê? Tudo o que tem e possui aquela pérola, e compra aquela pérola. O reino dos céus é semelhante a isso. Qual o significado disso? Olha para mim para você entender. Qual o significado disso? O reino de Deus é esta pérola. O reino de Deus é como esta pérola de grande valor, que a pessoa tem que ter então disposição de abrir mão de absolutamente tudo para ter essa pérola que é o reino de Deus. Não sei se você já leu aonde o Senhor Jesus ele fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, ou agrada um e aborrece o outro, ou aborrece um e agrada o outro, porque ninguém pode servir a dois senhores no mesmo instante. Como assim dois senhores, dois deuses? É o Deus da Bíblia e ela mesma. Não é nem Deus e o diabo. Você vê que quando Jesus fala ninguém pode servir a dois senhores, ele não fala ninguém pode servir Deus e o diabo. Ele fala ninguém pode servir Deus e as riquezas. As riquezas não é o dinheiro. As riquezas é aquilo que para a pessoa tem valor. Então ninguém pode seguir ou servir dois senhores no mesmo tempo. Ou a pessoa serve a Deus e desagrada a outros senhores, ou ela agrada a outros senhores e automaticamente, naturalmente desagrada a quem? A Deus. Desagrada a Deus. Então ele explica claramente, ninguém pode servir a dois deuses ou a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Olha para mim, escuta isso. O que tem sido uma riqueza na sua vida? O que tem sido uma riqueza na sua vida? Tem pessoas que o que é uma riqueza para ela é o homossexualismo, é o lesbianismo, porque ela só de pensar em ter que largar isso para ser de Deus, ela treme. A riqueza dessa pessoa não é um carro, a riqueza dessa pessoa não é uma casa, a riqueza dessa pessoa não é dinheiro, a riqueza dessa pessoa é esse pecado, que só dela pensar em largar, ela treme o coração dela.
Pergunta para um homossexual o que é mais fácil, sacrificar um carro que ele levou 10 anos para ter ou deixar de ser homossexual? Ele vai dizer que o mais fácil é o quê? Sacrificar o carro do que deixar de ser homossexual. Talvez a sua riqueza, o seu tesouro, a sua riqueza é o fato do senhor ter a sua esposa, o senhor consegue levar a vida com ela numa boa, sendo até considerado um bom marido, mas de repente o senhor se realiza sexualmente com um amante. E o senhor vem na igreja e o senhor consegue conciliar a esposa, consegue conciliar a igreja, consegue conciliar a amante, consegue conciliar Deus. Mal sabe o senhor que se o senhor morrer nessa situação, o senhor está sem salvação. Jesus ama o senhor, mas se o senhor morrer nessa situação, o senhor não tem salvação. Não tem salvação. E de repente a sua riqueza não é o dinheiro, a sua riqueza, o que lhe prende, o que o senhor está preso, o que está lhe aprisionando, é o fato do senhor ter amante, é amante. De repente a senhora tem um amante, de repente a senhora tem seu marido e tem um amante. E a senhora consegue aparentemente conciliar o marido, conciliar a igreja, conciliar Deus, conciliar o amante, e aos olhos da senhora está tudo bem. A sua alegria não é nem Jesus, a sua alegria é ter um amante. De repente seu marido não lhe satisfaz e a senhora se satisfaz com o amante. Só de pensar em largar do amante a senhora treme. E se a senhora morre nessa situação, a senhora está servindo as riquezas, está servindo aquilo que para a senhora é um tesouro, a senhora está servindo aquilo que para a senhora é uma riqueza, então a senhora morre sem salvação. De repente você rapaz, você moça, vive uma vida sexual ativa sem ser casado. E quando se fala que tem que esperar o casamento para ter a parte sexual, você rapaz, você moça, de repente um rapaz aparentemente inteligente está na faculdade, uma moça inteligente está na faculdade, uma moça atualizada, um rapaz atualizado, olha para uma pregação e desce e diz assim: mas eles são muito antiquados, eles são muito caretas, será que eles não acordaram, será que eles não entendem, será que eles não viram que essa coisa de sexo só depois do casamento, isso é caretice, isso aí não existe, será que a igreja universal não acordou ainda para a modernidade? Não existe acordar para essa modernidade, não tem como mudar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus ontem, hoje e será sempre. E o que está na Bíblia que tem que ser praticado. O que é a tua riqueza? Porque ninguém pode servir a Deus e as riquezas. O que é que impede você de abrir mão dessas riquezas e trocar todas essas riquezas pela pérola do reino de Deus, pela pérola da salvação? O que impede você? O que está te aprisionando? Tem pessoas que a riqueza dela é o cigarro. Tem pessoas que a riqueza dela que ela é alcoólatra. Tem pessoas que a riqueza dela é o vício das drogas. Tem pessoas que a riqueza dela é a internet. Ela fica horas e horas nas redes sociais. Ela está viciada. Tudo está ficando para trás. A casa fica para trás. Os estudos ficaram para trás. O casamento está ficando para trás. Os filhos não estão tendo atenção. Porque a pessoa gasta horas e horas na frente da internet, horas e horas na frente do computador, na internet. Então ali está aquela pessoa, aquele homem que está deixando de vencer na vida, de dar atenção à esposa, aos filhos, porque fica lá plantado na frente do computador. Está lá aquela mulher deixando o marido de lado, o marido daqui a um pouco está com outra mulher, o filho daqui a um pouco está nas drogas, daqui a um pouco a filha aparece grávida. Por quê? Porque ela, como mãe, fica horas na frente do computador, fica horas na internet. Tudo está se desgringolando, porque o tesouro dela, a riqueza dela não é Deus, a riqueza dela é a internet. A riqueza dela são as redes sociais. O que é a tua riqueza? Às vezes a riqueza de uma pessoa é o orgulho. Ela não aceita o que é ensinado, ela não aceita o que é pregado, ela não aceita o que é falado. Às vezes a riqueza da pessoa é o orgulho de não aceitar a vontade de Deus na vida dela. Ela não aceita a vontade de Deus na vida dela. Olha o exemplo do testemunho.
Veja se Deus não preparou tudo direitinho. Na hora certa aconteceu tudo. Na hora certa aconteceu dela ficar grávida, porque ela quase adotou uma criança que ela iria amar. Com certeza eles iriam amar, mas não era sangue do sangue. Quase adotaram a criança. Mas você vê que Deus fez tudo direitinho, a hora certa dela engravidar, mesmo sendo gravidez de alto risco, deu tudo certo, a criança nasceu perfeita, ela não teve sequela nenhuma, e Deus fez tudo corretamente, Deus fez tudo certinho, do jeito dele, tudo maravilhoso. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que elas são prepotentes, orgulhosas, elas não aceitam o jeito de Deus, elas querem que seja do jeito delas, elas não aceitam estar onde Deus quer que ela esteja, ela não aceita ser como Deus quer que ela seja, ela quer ser do jeito dela e ela quer estar onde ela quer e não onde Deus quer que ela esteja. Então a pessoa acaba tirando a vida dela do plano de Deus. A pessoa acaba tirando a vida dela do plano de Deus. Por que que a pessoa tira a vida dela do plano de Deus? Porque o orgulho é a riqueza dela, a prepotência é a riqueza dela. Ela não aceita a vontade de Deus, ela quer impor a vontade dela. Ela quer impor a vontade dela no que diz respeito à esposa que tem que ser nora dela. Ela quer impor a vontade dela no que diz respeito ao genro, o marido da filha dela. Ela quer impor a vontade dela em tudo. Ela não está dentro da vontade de Deus, ela não está dentro da dependência de Deus. Infelizmente, tem acontecido isso. O reino de Deus é como um homem que negocia boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, ele vai e vende não algumas coisas, ele vai e vende o quê? Tudo que tem para comprar aquela pérola chamada reino dos céus, reino de Deus. Se você quer o reino de Deus, se você quer a salvação da tua alma, você tem que ter disposição de abrir mão de absolutamente tudo. Você tem que ter disposição de abrir mão da amante, do homossexualismo, do lesbianismo, da prostituição. Você tem que abrir mão da tua religiosidade, você tem que ter coragem de abrir mão daquela tradição. Minha avó era católica, minha mãe era católica, eu sou católica, vou morrer católica. Você tem que abrir mão da religiosidade. Jesus não é católico, Jesus não é espírita, Jesus não é crente, Jesus não é budista, Jesus não é muçulmano, Jesus, ele é Deus. Que religião é a religião de Jesus? Jesus não tem religião, ele é Deus. Jesus não é uma religião, ele é Deus. Jesus não é uma religião, ele é Deus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então você não tem que ser católico. Eu sou católico, apostólico, romano, eu sou espírita, kardecista, eu sou macumbeiro, eu sou budista, sou muçulmano, sou hinduísta, eu sou crente. E daí? O que isso vai te ajudar? Pelo contrário, isso desgraça a tua vida. Quer ver uma desgraça no planeta Terra? É religião. As maiores guerras que existem no mundo é por causa das religiões. Inclusive dentro de casa, as maiores guerras é porque um vem para a igreja, outro é católico, outro é macumbeiro. Até dentro de casa as brigas é por causa de religião. É verdade ou não é? Você tem que abrir mão de religião. Que religião você é? Você tem que falar: que religião? Nada, eu lá tenho religião. Olha para minha cara, vê se eu tenho cara de ter religião. Você tem que falar assim: olha aqui, vê se eu tenho cara de ter religião. Mas você não vive na igreja? Bom, religião eu não tenho, mas Jesus eu creio. Eu creio no meu Jesus, sem ele eu não tenho salvação, sem ele eu não sou nada. Então você defende não uma igreja, você não defende uma religião, você não defende nem Deus, porque Deus não precisa de defesa. Eu já preguei isso aqui. Deus não precisa, se Deus precisar que você defenda ele, a gente está perdido. Não, se Deus precisar que você defenda ele, a gente está perdido. Quem é que vai defender a gente? A gente tem que defender Deus. Eu já preguei isso aqui. Deus não, você não tem que defender a Igreja Universal, você não precisa defender a Universal, você não precisa defender
Jesus, porque ele não precisa de quem defenda ele. Você não precisa defender Deus, porque ele não precisa de quem defenda ele. Você não precisa defender o bispo Macedo, você não precisa defender a igreja, a religião. Você tem que defender uma coisa, que sem isso você vai para o inferno. Você tem que defender a tua fé. Você tem que defender a sua fé. O meu justo viverá pela fé. Aí está escrito assim, Hebreus 10, se ele retroceder, quer dizer, o justo vive pela fé. Se retroceder, o que é viver pela fé? Olha para mim, a pessoa viver pela fé é viver dentro de uma certeza. Hebreus 11 diz assim, a fé é uma certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê. Então, viver pela fé é viver dentro de uma certeza. Então, eu tenho certeza que eu estou curado, mas tem um diagnóstico que está mostrando uma doença. O diagnóstico mostra uma o quê? Doença, mas eu não vivo pelo diagnóstico, eu vivo pela minha fé. Então, dentro da pessoa, a pessoa tem aquela certeza, eu estou curado. O exame está dizendo que eu estou doente, mas eu não estou doente, eu estou curado. Ela não aceita a doença, eu estou curado. Ela vê o filho dela usando drogas, mas na cabeça dela, olha para mim, ela vê o filho usando drogas, mas na cabeça dela ela tem o seguinte pensamento: o meu filho já é um homem de Deus, o meu filho já é um homem. Então ela não trata o filho como drogado, ela já trata o filho como se ele fosse um homem de Deus. O marido é alcoólatra, mas ela não vê o marido como alcoólatra. Dentro dela ela já vê o marido liberto, ela já vê o marido dentro da igreja, ela já vê o marido de Deus, ela já vê o marido homem de Deus. Porque ela vive pela fé, ela vive pela fé, ela está morando mal, mas dentro dela ela já se vê numa casa boa, ela já se vê numa casa nova, ela não pode ser mãe, mas dentro dela ela já se vê como mãe, ela não é liberta, mas dentro dela ela já se vê liberta. A vida dela está destruída, mas dentro dela, pela fé, ela já vê a vida dela reconstruída. E dentro dela, ela tem certeza que ela é de Deus. Às vezes vem dúvida, às vezes vem conflitos, vem dúvida, vem conflito na cabeça dela, vem dúvida, vem conflito, mas dentro dela ela defende: não, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Ela passa por cima da dúvida, ela passa por cima dos conflitos, ela passa por cima de tudo, porque dentro dela, ela crê que ela é de Deus. Ela não é batizada com o Espírito Santo, mas dentro dela ela crê que ela já tem o Espírito Santo. Ela crê que ela já tem o Espírito Santo. Dentro dela ela crê na salvação. Ela crê que se Jesus voltar ela está salva. Ela crê que se Jesus voltar ela está salva. Ela crê que se ela morrer ela não vai para o inferno. Ela crê que se ela morrer ela está o quê? Salva. Quer dizer, o justo vive pela fé. Hebreus 10, aí está escrito assim, no mesmo versículo: se retroceder nele não se compraz a minha alma. Ou seja, você está ali vivendo pela fé. Eu estou curado, estou liberto, minha família está abençoada, eu já venci, eu sou de Deus, eu creio na minha salvação. Está vivendo pelo quê? Fala. Está vivendo pela... Aí Deus fala assim, ó, se retroceder. Se retroceder é o quê? Voltar, é se dobrar, é se curvar, é desistir. Quando você desiste sozinho, porque Deus nunca desiste. Quando você retrocede, você fica sozinho, porque Deus não pode voltar com você. Então, não desistir, não retroceder, não olhar para trás. Só você sabe as lutas que você está passando. Só me ajude. É verdade ou não é? E quantas dessas lutas vêm contra você, parece um monstro. E às vezes você se sente tão pequenininho perto das lutas que você tem aquela impressão que não vai conseguir. Quer dizer, é o diabo querendo que você se dobre, que você desista. Mas aí você tem um gigante dentro de você. Um gigante dentro de você. E esse gigante dentro de você não é nem Deus. Ué, mas como assim não é Deus? Claro que não, muitos de vocês ainda não têm o Espírito Santo. E só tem Deus dentro de si. Quem é batizar com o Espírito Santo? Mas mesmo sem Deus dentro de você, mesmo sem Deus dentro de você há um gigante. Quando você vive pela fé, uma palavrinha de 2 letras. Dentro de você, quando você vive pela fé, tem um gigante que faz com que essa fé
dentro de você, faz com que você tenha como até transportar, se você crer, o quê? Montanhas. Jesus disse: se a tua fé for o tamanho de um grão de mostarda, você já tem poder para transportar até o quê? Montanhas. Você tem poder para falar: montanha, se joga lá no mar. Maranguape, todo Maranguape, sai daí, cai lá no mar. Pensa, a tsunami que ia dar do Maranguape cair no mar. Mas essa é a fé. Diga graças a Deus. A fé de você priorizar a tua salvação, a fé de você priorizar a tua vida com Deus, a fé de você ter coragem de vender tudo pela salvação, vender tudo não no sentido na íntegra, vender tudo no sentido figurativo, de você poder ter tudo, mas você mesmo podendo ter tudo, você abre mão de tudo pela tua o quê? Salvação. Você abre mão de tudo pela vida eterna. Não é porque você perdeu uma casa que você vai largar Jesus. Não é porque você perdeu um carro que você vai largar Jesus. Não é porque o teu marido não te quis mais que você vai largar Jesus. Não é porque tua esposa não te quis mais que você vai largar Jesus. Não é porque um filho morreu que você vai largar Jesus. Não. Abrir mão de tudo para adquirir essa pérola que é a salvação, o reino de Deus, significa que você está pronto para ganhar tudo, para ser a pessoa mais rica do Brasil, do mundo. Você está pronto para ganhar tudo, conquistar tudo, mas nunca vai abrir mão do principal, que é o reino de Deus, a salvação. Mas que também, se acontecesse de você perder tudo, você poderia até perder tudo, mas você nunca iria abrir mão da tua o quê? Salvação. Se o meu marido me deixar, se o meu filho me abandonar, se a minha mãe não me jogar fora de casa, se o meu pai não me querer mais dentro de casa, se a minha esposa não me quiser mais, pode abrir, todos podem me abandonar, mas a minha vida com Deus, a minha salvação está em primeiro lugar. Será que você é essa pessoa? Porque o que tem de pessoas que dizem assim, ó: se o meu marido me deixar, eu me mato. Diz ou não diz? A mulher é bobona, coitada. Agora eu ofendi. Eu peço perdão pelo bobona. Eu peço perdão pelo bobona. Mas é bobona mesmo. Que a mulher: se o meu marido me deixar, eu me mato. Aí sabe o que ele vai fazer? Você se mata e ele vai soltar foguete. Porque ele não vai ter uma ex para perturbar e nem para dar pensão. Ele vai ficar feliz da vida se você se matar e que ele casa logo com outra. Se o teu marido não te quiser mais, vai no salão de beleza, toma um banho de salão de beleza, arruma teu cabelo, compra uma roupa bonita. Se você gosta, um sapatinho de salto, fica tudo bonitinha, vem para a igreja, se enche do Espírito Santo, que logo logo o seu marido vai estar chorando lágrimas de sangue nos teus pés, porque Deus vai mostrar para ele o quanto ele foi burro de te perder. Aí tem mulher que se joga na cama, não quer mais tomar banho, não se arruma mais. Meu marido me deixou, não quero mais viver. Por que eu não morro logo? Aí ele está lá com um monte de diamante e você lá na cama jogado. Ele não vai voltar para você nunca, ainda vai ficar torcendo para você morrer logo. É ou não é? Aprenda a ter Deus como a coisa mais importante da tua vida e ter você como a segunda coisa mais importante. Porque filho cresce, dá um pontapé no bumbum da mãe e do pai e não estão nem aí se a mãe e o pai estão vivos ou estão mortos. A maior parte dos filhos são assim. Me ajude, é ou não é? Não todos, mas a maior parte são assim. O filho cresce, não está nem aí se a mãe está viva, está morta. O filho cresce, não está nem aí se a mãe está viva, vai viver a vida dele. Aí a mãe ficou a vida toda chorando por ele, depois leva um pontapé dele. É verdade ou não é? As mulheres aí, muitas sendo abandonadas. O marido, depois de 40 anos com a mulher, vai lá arruma uma menina que tem idade para ser neta, né? Nem filha. E larga a esposa como se fosse um animal, um trapo, e fica lá com a menininha e a esposa jogada querendo morrer. Se valorize. Primeiro é o reino de Deus, primeiro é a salvação, primeiro é Deus na tua vida. Depois do reino de Deus, depois da salvação, depois de Deus, a segunda coisa mais importante é você. Primeiro é Deus em você, depois de Deus é você. Porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar, nem Deus, sabia? Nem Deus. Se você não cuidar de você, nem Deus vai cuidar. Aí Mateus, um pouquinho para frente, 16,
versículo 26, diz assim, Mateus 16, 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha só a continuação. Ou que dará o homem em troca da sua alma? Olha para mim, por favor. O que adianta ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno? Hein? O que adianta você ser casado com o homem mais lindo do Brasil, Dom Juan? Aí você morre, vem um capetão te buscar. O que adiantou? O que adiantou você ser casado com a mulher mais linda do mundo? Aí você morre, vem um capeta te levar para o inferno. A Bíblia fala dos portadores da morte, que a gente deduz, eu que é demônio que vem buscar. O que adianta você morar numa mansão de 2 milhões, 3 milhões, 3 carrões na garagem, aí você morre lá na piscina da mansão, e ali mesmo o capeta já te puxa lá para baixo, para o inferno. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno? O que adianta você conhecer o mundo inteiro e não ter salvação? O que adianta? A coisa mais importante na vida de um ser humano, enquanto o ser humano está vivo, é o ser humano se preocupar com a salvação da alma. É o ser humano se preocupar com a vida eterna. Diga graças a Deus. Fiquem todos de pé.